Boa noite, Marlene. Boa noite, tudo bem? Tudo bem e você? Como Tudo, vai? tudo ótimo, tudo ótimo. Que bom, muito obrigado por participar com a gente dessa quarta live do nosso projeto. Imagina, é um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado. Vamos iniciar então? Vamos, estou preparadíssima. Então, tá bom. Você já nasceu preparada, né, Marlene? Não, que é isso? É treinamento de circo. É verdade, é verdade. Eu vou rapidamente fazer a abertura aqui protocolar da live e aí a gente já inicia o nosso bate-papo, tá bom? Perfeito. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa quarta live do projeto de contrapartidas culturais da IF Produções, que visa atender os requisitos de aplicabilidade de contrapartidas culturais gratuitas do edital da Lei Aldir Blanc, destinado a espaços da cidade de São Paulo, chancelado pela Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal e da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. Nesse nosso quarto encontro, nós vamos conversar sobre o circo e a sua importância como linguagem cultural. Fiquem à vontade para interagir conosco durante todo o bate-papo aqui pelo chat e no final a gente disponibiliza um tempinho também para responder algumas perguntas. A nossa convidada nesse quarto encontro, que vai se dar através de uma entrevista interativa que nós vamos fazer aqui, é a empresária circense, escritora e influencer digital, Marlene Querubim, que já está aqui conosco. E eu vou ler rapidamente seu currículo, Marlene. Marlene Querubim é empresária, compositora, escritora e circense. É a única mulher brasileira não nascida em circo a montar e dirigir há mais de 30 anos o Circo Espacial, um dos maiores circos do Brasil. Considerada a rainha do circo brasileiro, participou ativamente na elaboração da primeira normatização de circo no mundo, a ABNT 233, e fundou a Academia Brasileira de Circo. Atualmente preside a União Brasileira de Circos Itinerantes, é palestrante e autora dos livros Marketing de Circo, Coração na Lona, Momentos Mágicos, Anne a Bailarina, Serragem nas Veias, Gestão Espetacular, Artista Espetacular e também é a idealizadora do projeto da série infantil Família Espacial. Marlene, o mês de março é o mês do circo e não haveria época mais especial para que a gente pudesse conversar sobre circo. A linguagem circense e todo o universo acerca dessa arte milenar que transcende culturas e barreiras culturais. Antes de iniciarmos essa entrevista, eu gostaria rapidamente que você comentasse conosco sobre a sua experiência como circense e figura atuante nos bastidores da preservação do patrimônio cultural circense brasileiro, além das suas considerações iniciais. Seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o meu convite. Imagina, eu que agradeço, é uma oportunidade de compartilhar um pouco os nossos saberes, né? Eu acho que militar em favor do circo é um orgulho para mim, que levantei essa bandeira, estou sempre tentando fazer como que o circo seja reconhecido como patrimônio imaterial, os seus saberes e seus fazeres. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de participar e falar um pouco do circo e sua importância, cá estou, como dizem os portugueses. Verdade, cá estou. E falando um pouquinho dos seus livros, antes de da gente já iniciar as perguntas, eu tenho aqui ó, o Marketing de Circo, que foi lançado pela Orion Editora, que é um excelente material, inclusive, para quem quer se aprofundar na área de propaganda e marketing do mundo circense, né? Tem tantos outros aí. Agradeço. Escrevi com muito carinho em 2003, na verdade, para compartilhar exatamente um pouco de como as empresas, as marcas podem, né, em tempos normais, utilizar o circo como ferramenta e elo entre o seu público e os produtos a serem anunciados. Verdade. E a gente percebe muito isso no livro, né? No decorrer da leitura do livro, até pelos anos de história do circo espacial, né? Que já circulou aí por Brasil afora, né, Marlene? É verdade. Vamos lá, Marlene. Começando, gostaria de saber de você como a linguagem circense vem sendo trabalhada atualmente nos mais diversos âmbitos da sociedade, contemplando a comunidade em geral, as instituições públicas e privadas, as instituições de ensino e a grande mídia. Tá, eu vou responder essa pergunta em partes para poder ser um pouquinho mais objetiva com o público. Nós temos trabalhado um pouco a imagem, e aí eu falo todas as entidades, né, que lutam em favor do circo,
principalmente as datas comemorativas, né? É muito importante para nós o dia 27 de março, inclusive a semana que vem, que é o dia do circo, o dia 10 de dezembro, que é o dia do palhaço, e também dia 31 de janeiro, que é o dia do mágico, né? Então são datas importantes para a referência do circo. E aí nós temos trabalhado na divulgação dessas datas há mais de 4 décadas. Nós achamos importante a gente mostrar para o público por que nasceu o Dia do Circo, e é importante essa lembrança, principalmente para os trabalhos escolares, para as professoras trabalharem os personagens do circo, essa coisa toda. Por outro lado, nós também marcamos dentro da sociedade, principalmente em São Paulo, que serve de referência para o Brasil inteiro, reivindicando espaços antes mais eruditos, como o Teatro Municipal, que hoje tem um espetáculo dia 10 de dezembro, onde toda a comunidade circense, todos os artistas têm a oportunidade de se mostrar e apresentar seus espetáculos para São Paulo e para o Brasil, né? Por outro lado, nós também temos reforçado a questão da imagem do circo, reunindo todos os circenses em congressos, em debates, em encontros, em seminários, estudando toda essa mudança que o circo tem passado nos últimos anos e qual é o caminho que nós vamos seguir para o futuro. O circo, ele sempre se reinventa, né? Por isso nós chegamos a 5.000 anos de história, de trajetória, e estamos aí até hoje, né? Passamos, inclusive, por várias pandemias. Como instituição pública, nós também buscamos leis para proteger, né, o nosso patrimônio imaterial, para proteger a nossa itinerância, para proteger a formação, né? E por isso lutamos durante 2 anos, de norte a sul do país, envolvendo vários circos, várias companhias, grupos, escolas, enfim, para nós construir o nosso caderno de normas técnicas. Esse caderno é muito importante, porque ele serve de referência para os gestores na hora de obtenção dos alvarás. Facilitou bastante a vida dos circenses. E já está disponível pela ABNT, Marlene? Desculpa te interromper, aqui no Brasil? Já foi publicado, já está disponível, está servindo de referência em várias instâncias, inclusive os próprios editais, quando são feitos, eles servem de referência para indicar, né, valores para cada um, né, conforme o tamanho do circo, as exigências, questão de segurança e outras mais. Terminando a pergunta, você me perguntou na esfera privada. O que nós temos feito, né, um pouquinho anterior a isso, nós também temos ido em busca de uma lei federal que deu ao circo itinerante, principalmente, um alvará anual para facilitar a sua itinerância. Por outro lado, nós temos feito também uma interface com as agências de publicidade, com o anunciante, para dar visibilidade para o circo. O circo, ele precisa de patrocínio, né? Tanto o patrocínio local nas cidades, como patrocínios também nacional para suas turnês. E aí nós mostramos a importância que o circo pode ser nessas ativações comerciais, junto com as agências, junto com os anunciantes. Então nós temos feito, resumindo a sua pergunta, várias atividades, né, focado nas diversas categorias, né, da sociedade, para poder o circo manter a sua visibilidade, que ele sempre teve, né, e que agora, por momentos que estamos passando, que todo mundo está passando, se torna um pouco mais difícil. Sim, e nessa tua última fala, nas últimas frases, o circo como mídia, né? Essa interface com as agências para utilizar o circo como uma mídia, que é uma mídia efetivamente rentável para o anunciante, né, enquanto propaganda. Exatamente, nós temos o público que vai ao circo, um público família, então é um momento que ele recebe qualquer ativação, qualquer merchandising de forma descontraída. Então isso é muito importante, a gente poder passar para as agências que eles podem usar o circo, e é importante isso, porque é uma atividade essencial, né? Uma atividade cultural essencial, e tendo patrocínio ela vai cada vez melhorar mais. Verdade, verdade. Marlene, quais aspectos você entende serem relevantes para que o circo seja cada vez mais engajado socialmente? Seja como produto de entretenimento, seja como mecanismo de formação social. Eu acho que o circo ele tem se reinventado, né? E eu acho que quando você pesquisa a importância do circo na sociedade e você vê o quanto ele
a linguagem é super importante para aliviar o estresse diário, né? O estresse diário, a família vai para os circos, a família curte junto esse espetáculo, ela amplia os laços afetivos, gera lembranças eternas. Então, eu acho que isso é muito importante. O circo tem essa missão, digamos assim, né? É verdade, é verdade. Me diz uma coisa, a linguagem circense, você acha que ela vem sendo valorizada de forma ideal, respeitando o seu valor cultural milenar e o potencial que o circo representa nos aspectos de formação, disciplina, arte, educação e entretenimento aqui no Brasil? Eu acho que ele é utilizado, né? Ele é uma referência, a nossa bagagem cultural, ela vem passado de geração em geração pela oralidade, mas a sua importância na sociedade, ela é destaque sempre. Tanto ele como uma referência, né, nas práticas Uhum. educacionais, como também ele como arte mesmo, ele por si, pela sua própria natureza, né? E ele como entretenimento, por exemplo, ele foi importante na formação dos novos públicos brasileiros, né? Eu acho que todos lembram que nos últimos 100 anos, a única casa de espetáculo que chegava em qualquer lugar do Brasil era o circo, né? Então o circo ele acabou formando público para várias outras atividades, para o teatro, para É a dança, verdade. para a música, porque o circo ele tem essa característica popular, ele chega nas grandes periferias e ele chega com muito barulho, chamando atenção, envolvendo. Então eu acho que isso, inclusive, temos que salientar que nos últimos 100 anos, quem bancou essa arte, quem fez tudo, foi os empresários circenses, foi os artistas com sua contribuição artística na formação, na especialização. Uhum. Então, o circo, né, ele teve um papel muito importante na cultura, ele tem um papel muito importante na cultura brasileira. Ele disseminou toda essa cadeia produtiva, né? O circo, ele foi base para a televisão, depois na década de 60, muitos artistas do circo vieram para a televisão, e aí foi formado todo o circo eletrônico, que é a televisão hoje, né? Então, acho que nós Verdade. fornecemos aí muito material para várias áreas, né? E muitas vezes o circo ele é pela sociedade amado e odiado. Então, muitas vezes a gente tem o lado glamuroso do circo, né? Somos destaque, e aí tem outro lado pejorativo. Ah, é de circo? Sim, somos de circo porque fizemos qualquer coisa, nos reinventamos, somos salientes, né? Então, acho que isso que é Verdade. fundamental, né? Verdade. Você citou do circo, né? Muitos artistas que saíram do circo foram para a televisão. O Silvio Santos é um grande exemplo, né? Exatamente. Silvio, Gugu, É, Eliana, os Trapalhões, muitos, né? Na verdade, assim, o circo sempre teve, ele sempre foi a porta de apresentação para vários artistas. A música sertaneja praticamente se formou no circo desde o brasileiro, né? circo. Porque era a oportunidade que tinha de mostrar os grandes cantores, todos eles passaram pelo circo. Então, por isso que eu digo, esse patrimônio imaterial do circo, ele é muito importante. E talvez a própria história não conseguiu fazer esse reconhecimento. Por isso a nossa luta para que o circense, que o circo brasileiro seja reconhecido como patrimônio imaterial por causa dessa importância mesmo, dele Sim, ter sido o canal de acesso para a formação desse público que hoje frequenta inúmeros outras atividades culturais, né? verdade, verdade. Tem até uma colocação aqui, e o circo é um espaço totalmente solidário, né? É verdade. Eu, pela experiência que eu tive quando eu fui no espacial, eu percebi isso nos bastidores, né, Marlene? Sensacional isso, você tocar nesse assunto. O circo ele é solidário de várias formas. Ele é solidário entre si, porque nós dependemos exclusivamente de nós na itinerância, então nós temos que ser muito solidários, a companhia tem que ser muito solidária, porque é o que você conta Uhum. rapidamente quando acontece qualquer imprevisto, né, numa mudança, ou seja lá de doença, alguma coisa, e também é solidário porque muito antes disso tudo nós chegávamos na cidade e também fazíamos campanha ajudando, arrecadando alimento, arrecadando agasalho. O circo Legal. sempre teve essa preocupação, né? E jamais soubemos, né, que imaginávamos que um dia também o circo passaria a depender também de doação, como dependemos desde o começo da pandemia, quando encerramos todas as atividades dos circos no Brasil. É verdade, é verdade. Mais um comentário aqui só para a gente registrar. Eu fui no show do Cantor Ovelha no circo em 79, olha só.
como É o circo verdade. era, né? Os formadores, né, dos artistas brasileiros, né, Marlene? Não, e ainda é, na verdade, assim, a gente às vezes fala por São Paulo, mas se você for para o interior, for em qualquer lugar, o circo sempre traz novidades, né? Então ele faz a primeira ou a Verdade. segunda semana com os artistas que ele tem, né? E depois, na segunda, terceira semana, ele já traz atrações infantis, cantores, comédia, né, artista da televisão. Então o circo sempre teve esse picadeiro muito diverso, né, que se apresentava em Plural, várias né? atrações. Multiplural, né? Multiplural, exatamente. Legal. Ô Marlene, eu acho que você já respondeu até uma parte dessa próxima pergunta, que é como a União Brasileira de Circos Itinerantes vem atuando para a garantia da manutenção dos circos pelo Brasil e o desenvolvimento do papel social do circo na sociedade, né? O que nós temos feito é principalmente valorizar o nome circo, né? Porque às vezes ele é usado de forma pejorativa. Temos feito avaliação do nosso comportamento como circense, de que maneira nós temos que melhorar a nossa interface com as cidades, mostrar para os gestores municipais que ele tem um aliado, que o circo pode ser parceiro de várias formas na cidade. Então, acho que essa oportunidade que eu tenho aqui de falar, de mostrar que o circense, quando chega na cidade, ele tem que ter esse acolhimento pelo gestor, pela prefeitura, né? Porque a nossa vida é muito corrida, muitas vezes nós estreamos na quinta-feira, ficamos quinta, sexta, sábado, domingo numa cidade, na segunda nós já mudamos para outra. Então, essa prática de montar, desmontar, muitas vezes não dá tempo de você ter uma comunicação muito fácil, mas a prefeitura pode usar o circo para divulgação das suas campanhas locais, N campanha aí de dengue, sei lá, N. A prefeitura pode usar muito mais o circo e também ajudar o circo mais na cidade, né? Tendo um terreno com água, com luz. Então, acho que pode ter uma troca muito grande entre o circo que chega na cidade e também o poder público. E o que você falou de pejorativo, né? Existe até um dito popular, né? Isso aqui está parecendo um circo, fazendo alusão a uma bagunça. Então, Né? E mas as na pessoas não verdade, conhecem o quão organizado é um mas circo, na né? verdade, quando começou isso, não era pejorativo. Isso é coisa de circo, quer dizer, coisa que as pessoas dão um jeito em tudo, se viram, porque o circense ele é muito resiliente. Ah, A frase nasceu por isso. Ah, você é de circo porque você dá um jeito em tudo. Você faz aparecer, desaparecer, sabe? Porque de repente você chega na cidade, você vai resolver, vai fazer acontecer, né? o circense resolve, ele tem que resolver, porque ele tem que pôr o espetáculo para funcionar. Então, se ele tem que ir lá soldar uma peça que acabou, que quebrou, ele vai lá e solda. Se ele tem que fazer uma propaganda, ele vai lá e faz. Se ele tem que fazer... Essa adaptabilidade do circense que deu essa frase, essa importância. Tem que ser de circo para resolver as coisas tão rapidamente. E aí depois Entendi. acabou indo para o lado Da pejorativo, mas bagunça. para bagunça. E É, não é, muito pelo contrário. Todo profissional de circo, todas as companhias circenses têm que ser extremamente organizada e disciplinada. Porque você imagina sim, que ao carregar suas carretas, se você esquecer um parafuso que tem que ser o primeiro quando chegar, se imagina que não dá certo não monta. todas as etapas que você tem que fazer. Então, o circense, né, toda a companhia, todo o circo, tem que ser extremamente organizado. Verdade. E eu que tive a oportunidade de conhecer o Circo Espacial pelos bastidores, um trabalho que a gente fez junto em 2019, e até pelos meus estudos em circo, você vê que efetivamente é uma orquestra, né? Que um não anda sem o outro, não adianta. Né? Não adianta ter só o maestro, não adianta ter só um membro na orquestra. Você precisa de todo mundo para que as coisas andem em sinergia. Né? É o Muito trabalho de bacana equipe. isso. É um trabalho de equipe, tudo tem que ser sincronizado. E, na verdade, assim, nós do circo, nós falamos que realmente você depende de todos, né? Todos têm um papel fundamental no circo, desde aquele profissional que vai bater uma estaca até o artista principal. Um depende do outro para ter um brilho. Então, é um brilho de equipe. Por isso a palavra circo. Né? Então, o contexto do circo é isso, é a arquitetura, é o espetáculo, tudo que compõe essa linguagem, né, debaixo da lona, por isso que o circo é tão forte. Depois foi saindo ramificações, né, os grupos, as escolas, tal. Mas as companhias, mas o circo, esse circo que nós temos no nosso imaginário, é todo o trabalho muito sincronizado.
Legal, legal. E aproveitando que você citou em escolas, né, nós sabemos que existem diversas escolas de circo e, em maior ou menor grau, algumas artes circenses são aprendidas nas instituições públicas e privadas de ensino, né? A ludicidade do circo, principalmente no processo de formação na cultura e infância, é muito trabalhada com crianças e adolescentes. Como você vê, Marlene, o papel do circo e a importância do ensino das artes circenses no processo de formação na cultura e infância? Tá, eu só vou fazer um breve resumo aqui para quem estiver acompanhando. Eu acho importante, porque eu sei que essa live vai Claro. chegar depois nos céus e outros lugares. Eu acho que, na minha Isso. opinião, o circo como linguagem, hoje ele tem 3 caminhos que pode ser trabalhado, né? Que o profissional pode trabalhar, já que nós vamos inspirar jovens aprendizes aí. O circo Uhum, itinerante, a uhum. função dele é, principalmente, produzir e fazer a circulação com o espetáculo. Nós temos o circo focado no corporativo, que são as oficinas circenses, treinamento com os elementos, né, que está no DNA do circense, né, atrações para eventos, shows, lançamentos de produtos comerciais. E a terceira opção, que eu chamo, são circos escolas, escolas de circo, né, que também Uhum. se divide em 3, que são a profissionalizante, que forma o próprio artista, né, e que daí depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. A escola que é de atividade de lazer, né, que é só ali para a Uhum. questão física, e a escola como ferramenta de formação e transformação social, que são os circos escolas. Né? E um pouco mais, o circo como atividade, né, complementar nas escolas. Né? E aí o circo ser Uhum. usado, ele como linguagem e também como atividade extracurricular. Né? Então, eu acho que o circo como atividade, ele é muito importante, porque você lida com o lúdico, né? Agora, o que na educação eu acho fundamental a gente falar e explicitar um pouco mais. Quando você vai fazer atividades ou ensinar, né, essas atividades no circo, como extracurricular, você tem que ter um profissional competente para ensinar. Então, o que eu sempre Sim. falo? Né? Os artes educadores têm que fazer uma extensão em circo. Né? Porque, na verdade, você vai dividir, claro, o ensino depende da faixa etária e depende das atividades que você vai desenvolver. Então, eu sempre falo o seguinte, que os professores da instituição, eles têm que passar por um processo de conhecimento do circo. Né? Não é só fazer o exercício físico, ele também tem que Uhum. conhecer essa tradição, tem que conhecer a história, né? Para isso, eu acho assim, o A professor, origem, né? a origem, tudo, eu acho que não é só você levar um exercício para dentro de uma sala de aula, né? E aí ensinar. Não, né, nós temos hoje em São Paulo várias escolas que estão aí há 4 décadas, então já tem método de ensino da atividade circense, tem, Uhum. né, várias formas e formatos de ensinar a atividade circense. Porém, o que está assegurado na BNT é que todas essas instituições têm que ter um mestre circense. Por quê? E aí isso gerou até algumas discussões. Por quê? O nosso mestre circense, ele é forjado ao longo de anos. Então, quando ele aprende atividade circense dentro de um circo tradicional, ele não aprende só uma atividade, ele é formado na reconstrução diária desse caráter, desse É profissional. multidisciplinar, é É isso? multidisciplinar. Então ele vai aprendendo história, ele conhece quais são os principais artistas do mundo, como o circo nasceu, essa coisa toda. Por onde, quais são as regiões, qual o melhor, novidades. Então, no dia a dia ele é formado. Né? E se ele escolhe, se ele não é um técnico, ele é um artista, também na formação dele, essa formação às vezes demora 20 anos para o cara ter um número de nível internacional para participar Uhum. de festivais, outras coisas. Então, o que nós falamos? Por que a gente não abre mão? Porque essa tradição, esse saber, esse conhecimento, ele não está escrito ainda. Não existe um livro, um caderno, uma metodologia. Né? Existem experimentos, né? A Escola Nacional de Circo hoje Uhum. do Rio de Janeiro é uma referência, fez vários estudos, existe, também foi formada por circense, foi nós circenses que pedimos para ter a Escola Nacional, que inclusive hoje passa um momento muito delicado, que o governo quis cortar a verba, desmontar a escola. É a escola referência para nós, porque ela forma
profissionais técnicos circenses. E sempre teve mestres aliado a professor de educação física, professor de história, nutricionista, porque tudo isso, quando você vai se tornar um profissional, que você vai aprender isso numa escola de circo, você tem que ser formado, você tem que receber essa informação. Não adianta você só ver a parte estética do número. Inclusive, a parte estética do número também precisa de vários conhecimentos. Então, uma escola de circo profissionalizante tem que ser 4 anos, 3.000 horas aula, para você sair um artista formado e capacitado. Né? E esse artista, inclusive, não é mestre, não é professor. Porque para ser professor, ele tem que passar por uma outra fase também. Agora, se você quer fazer só ser um arte educador e ensinar algumas atividades, né, algumas atividades circenses. Aí você faz um curso de especialização, com 700 horas aí, você sabe ensinar algumas técnicas circenses. Então, o meu grande cuidado é porque muitas vezes o aluno vai, faz 2, 3 aulas de tecido e já sai dando aula. E é muita responsabilidade. Você pode danificar o corpo de uma pessoa, tem várias consequências. Voltando um pouco na pedagogia que você estava falando de ensino. Eu acho que os professores, eles têm um recurso muito grande ao ensinar, usando o circo como referência. Por quê? Você tem todos os jogos lúdicos aí, do dia do palhaço, dia do circo. Você tem a questão dos figurinos, que você pode usar imaginário com os alunos. Você pode usar, fazer papel machê, né, algumas desenhos de circo. Então, você pode usar e deve usar o circo com esse foco. Dentro das atividades que eu recomendo, né, em princípio, para os artes oficineiros, são, por exemplo, malabares. Né? O malabares é uma atividade que você pode fazer, pode dispor, né, desse recurso. Por quê? A atividade pode ser, né, essa modalidade, ela abre, por exemplo, você pode fazer malabares com lenços, com claves, com chapéus, com garrafas PET. Então, você usa toda a criatividade com teus alunos e ele é muito democrático, né? Exatamente. É muito fácil de se fazer, né? Muito fácil de fazer. E outra, não é fácil aquele profissional que especializa em malabares, mas a atividade como recreação, ela é fácil. Né? 3 bolinhas, tal, com laranja, com bolinha, com o que for. E ela amplia para esses alunos que praticam a questão da noção espacial, da lateralidade, atenção, concentração, percepção. Então, o malabares desenvolve por esse lado. Outro que eu recomendo, né, nessa questão dos artes educadores, é a acrobacia em grupos. Em grupo, né, desenvolver um pouco essa parceria com os alunos. Por quê? Porque amplia o trabalho em equipe, a confiança, o equilíbrio, a superação, o desafio. Legal. Então, são as 2 atividades que eu destaco aí em atividades, né, extracurricular ou atividades praticadas pelos artes educadores. Legal. Aproveitando o gancho, Marlene, no que você estava falando aí no meio da sua resposta com relação à Escola Nacional de Circo. Hoje, no Brasil, é a única que tem capacidade para formar mestres circenses ou nós temos algumas outras opções, alguma coisa aqui em São Paulo ou não? Hoje isso não existe. Não, na verdade, a Escola Nacional de Circo ela forma os artistas com o título de técnico circense. Né? Tá. Nós temos outras instituições, a Unicamp tem um trabalho muito bom com o circo, tem outras universidades aí que desenvolvem. Hoje, atualmente, o título de circense, de mestre circense, ele é dado por notório saber. Então, uma instituição que é reconhecida, dentro da BNT nós temos lá como deve ser esse profissional, é descrito na BNT. E aí só tem 2 ou 3 instituições no Brasil que credenciam, que dão esse título, né? Lógico, esse profissional já é um profissional que tem DRT, que atua no mercado há muito tempo, porque assim, nem todo bom artista é bom mestre, entendeu? Muitas vezes o cara é excelente artista, mas ele não é um bom mestre. Sem dúvidas. É uma união, é um conjunto, né, de saberes, de teoria, de prática, de pedagogia, né, uma série de estudos, né, multidisciplinares. Na verdade, os mestres circenses tradicionais, eles herdavam isso das famílias, né? Iam passando esses saberes, né? Cada família tinha especialidade, por exemplo. Uma família era especialista em trapézio, a outra família era em Globo da Morte, a outra família era em malabares. Essas famílias detinham esse conhecimento e esse método de ensinar.
né? E muitas vezes, por exemplo, o Brasil sempre teve a felicidade de ter grandes circos com grandes artistas internacionais. A escola Rússia tem uma influência muito grande, né, no aprendizado das técnicas circenses no Brasil. A escola asiática também, a chinesa, é muito, muito forte. E aí as famílias trocavam, por exemplo, se eu tinha um filho a minha tradição era, por exemplo, trapézio, mas meu filho queria ir para palhaçaria, ele ia procurar aquele mestre especialista. Então o circo sempre teve essas referências. Por isso que eu digo, Legal. o nosso universo é um universo muito rico em informação, em troca, só que ficou muito na oralidade. Técnica, por exemplo, de salto, técnica de construir um globo da morte, como é que é feito esse equipamento, de um pêndulo. Quer dizer, todas as atividades do circo, toda a sua tecnologia dos equipamentos e o seu ensino das atividades, ela sempre foi guardada a sete chaves, porque esse conhecimento é que dava valor ao número. Né? Então, a dificuldade, tudo isso, era o nosso valor agregado ao número. Quando você ia contratar uma tropa de báscula, o que vinha ali junto com aquela tropa era anos de conhecimento, anos de história. Quando você, entendeu? Esses artistas, eles detinham esse conhecimento dentro da própria família e era passado pelos seus mestres. Né? Então, por isso, o meu respeito por toda essa tradição do circo, do ensinar, do compartilhar, mas que tem que ter um respeito. Hoje as pessoas às vezes pegam uma técnica que foi ensaiada muito tempo, uma pessoa vão lá, fazem, nem reverenciam, né, de direito quem foi que trabalhou, que fez, que desenvolveu, né? Então, mas eu acho que isso é uma troca que nós temos que ter, que ensinar. O respeito com o circo tradicional, né? Eu digo, circo é circo, ele é tradicional, ele é contemporâneo, ele é tudo. Mas com o circo itinerante, principalmente, essas famílias que trouxeram, né, com muito suor, todo esse legado para a gente hoje, poder compartilhar, né, nas escolas de circo. Legal, Marlene, perfeito. Uma próxima pergunta aqui. A figura universal do palhaço, ela já é muito utilizada por ONGs na recuperação de pacientes em hospitais por todo o Brasil e também pelo mundo, através de programas específicos que levam alegria em ambientes de saúde. A gente tem aí o Palhaços da Alegria a citar, né? De que forma você acredita que a figura universal do palhaço pode ser introduzida como recurso para a educação? Como os palhaços poderiam auxiliar, por exemplo, no processo de arte-educação em um ambiente escolar? Olha, eu vou falar para você o seguinte, para mim a figura do palhaço é o elemento mais importante, característico do circo. E também seu pior elemento. Por quê? Porque justamente aquilo que nós estamos falando da coisa pejorativa. Qualquer situação hoje com político, ou qualquer situação, o cara fala, isso é coisa de palhaço, uma palhaçada. Muito pelo contrário, o palhaço ele é o símbolo da alegria, do respeito, né? O palhaço ele tem que treinar muito para ter um domínio da plateia, né? Para mim o palhaço é o símbolo da alegria, da peraltice, da leveza com a sociedade, né? Então eu acho que quando ele é utilizado como recurso dentro dos hospitais, está certíssimo, nós temos estatísticas que muitos pacientes melhoram com a figura do palhaço, justamente por ter toda essa imagem positiva, né? O próprio Ministério da Saúde fez uma campanha 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, não me lembro direito, dizendo, o Ministério da Saúde adverte, circo faz bem para a saúde. Faz bem por quê? Porque justamente tira o estresse, né? Então, completando aí com a questão do palhaço, com a figura do palhaço, eu acho que o palhaço é muito importante no ambiente escolar, por quê? Principalmente quando você usa ele para jogos cênicos, né? Aqueles elementos, aquelas pessoas, os indivíduos que são tímidos, né? Eles podem usar da figura do palhaço para interagir, para ter um trabalho mais coletivo. Então, acho que a figura do palhaço bem usada, né? Ela serve exatamente, né, com essa finalidade de desinibir a pessoa, de trazer essa facilidade. Principalmente os tímidos, a gente vê que eles procuram a palhaçaria justamente para ter digamos, uma capa, né, para poder se soltar, para poder interagir, né? Normalmente, os bons palhaços, os palhaços melhores que eu conheço, são pessoas introspectivas na sua vida particular, são pessoas né, mais reservadas. E elas usam o palhaço, exatamente, usam o palhaço justamente como uma forma de chegar no público e também
né, interagir. Então eu acho ele muito importante e tem que ser trabalhado da forma certa, correta, porque senão você faz um estrago muito grande, principalmente ao trabalhar a figura do palhaço com crianças pequenas que acabam ficando com medo do palhaço. Né? Então essa construção, a construção da maquiagem lentamente, porque tem uns palhaços horrorosos que as pessoas fazem que assustam as crianças de uma maneira que depois ela não quer nem mais. É um filme de horror, né? Exatamente. Então tem que tomar esse cuidado, né? Por isso que eu digo assim, cada profissional na sua área, respeitando esse conhecimento e esse legado, né? A palhaçaria tem um legado muito forte, tem que ser respeitado. E é uma metodologia, né, Marlene? Para quem não sabe, existem cursos profissionais específicos, né, que te profissionalizam como teatro a ser palhaço, né? Então, quando a gente fala em palhaçaria para o leigo, às vezes, eu vou aprender a ser palhaço fazendo graça. E não é bem por aí, né? São coisas bem distintas. Na verdade, o palhaço do circo, ele é forjado, que eu digo, a ferro e fogo, né, por vários anos ali de aprendizado, de observação, de utilização dos recursos, né? Aquele aprendiz, ele vai se inspirando, observando, até construir a sua identidade própria. Porém, né, depois que foi, né, construído e criado alguns cursos, isso também por profissionais competentes, tem palhaços no mundo inteiro que dão palestra, ensinam, né? Mas é toda uma arte, você tem que tomar muito cuidado ao passar essa ciência que é, né, ser um bom palhaço, um bom profissional, e o cuidado que tem que ter desde a sua caracterização, da sua apresentação, tudo, né? Porque você está lidando com o imaginário, com as crianças, então eu acho que o cuidado de ensinar isso, né, tanto nas escolas como em qualquer outro, tem que ser bem acompanhado por profissionais competentes. Perfeito, Marlene. Me diz uma coisa, você acha que é possível desenvolver atividades formativas para jovens e adolescentes que queiram desenvolver atividades profissionais no circo, não somente para carreiras artísticas, que a gente vê que isso é um pouco mais comum, né? Mas também para carreiras técnicas, como profissionais de bastidores, né? E como que isso pode ser operacionalizado, de fato, dentro das instituições, né? Existe a possibilidade de parcerias com instituições privadas que pudessem ajudar nesse processo, principalmente aqui em São Paulo, ou enfim, no Brasil como um todo? Então vou fazer essa resposta em dois momentos. Primeiro, sem dúvida nenhuma, né, a gente pode ser feita essa formação profissional em várias instituições, né, com profissionais competentes para passar essa formação com carga horária pré-determinada, com atividades, tanto atividades teóricas como atividades físicas, né? Para isso, existe aulas teóricas, por exemplo, história do circo, anatomia, alimentação, né, adequada, administração de carreira, aulas práticas, o preparo físico, né, todos os exercícios de acordo com aquele número de solo aéreo, toda essa preparação tem que ter um embasamento técnico, competente, né? Por isso que eu falei anteriormente, uma escola que vai formar um profissional da área artística, nós estamos falando, depois eu vou falar da área técnica, ele tem que ter uma carga horária aí de umas 4.000 horas para sair um profissional realmente formado e competente. Para a área artística, né? Exatamente, porque depois, durante o curso mesmo, esse que achou optou por ser um profissional, ele tem que aprender a fazer a montagem do equipamento, entender do equipamento dele, fazer a montagem cênica do número, aprender um pouco de cada área, um pouco de iluminação, um pouco de som, você entende? Ele tem que ter, porque o número, o circo é um espaço muito democrático, porém, cada número ele é um show separado. Então, cada profissional que tem um número para se apresentar, ele tem tudo já montado. Para isso, se ele for aprender a montar, a ser um profissional, ele tem que receber todas as informações. Né? E aí, por exemplo, a parte técnica, nós temos dentro do circo... Até para ele ser solidário, né, Marlene? No começo da conversa. Até para que o circo consiga ser solidário, né? Ele precisa entender um pouco de tudo. Para eu poder te ajudar e você me ajudar, né? Exatamente, por isso que o artista de circo, o profissional de circo, seja lá em qual área que for, ele é um cara que entende de tudo, de segurança, de montagem,
ele tem a visão, se acontece qualquer coisa, ele está preparado para conseguir atender aquela equipe. Falando um pouco mais da parte técnica, aí você estava falando exatamente, pode aprender. Nós temos vários técnicos, técnico de montagem, nós temos técnico de som, técnico de luz, pintores. O circo tem uma gama, né, muito grande de profissionais que ele emprega, né? Quando você vai ver o espetáculo, você sabe que tem aí recepcionistas, motoristas, eletricista, quer dizer, nós temos aí muita gente envolvida para ter um circo, para itinerar com o circo, você precisa ter muitos profissionais de outras áreas envolvidas, mas que precisam entender do circo. Legal, perfeito. Você está no trailer do circo, é isso? Eu estou no trailer, estou falando do trailer. A Marlene, para quem não sabe, quem está nos acompanhando, ela mora num trailer. Ela é uma circense mesmo. Não é porque ela é a rainha do circo que ela mora num castelo. Ela mora num trailer de circo. Né, Marlene? Essa história de rainha começou com uma brincadeira, agora todo mundo fala, né? Marlene, deixa eu te falar uma coisa. Falando sobre o mês do circo, é uma data simbólica, né, para a comemoração nacional dessa arte. Na sua opinião, a gente tem mais simbolismos aplicados às comemorações ou, de fato, são realizadas ações concretas que fomentam o debate acerca da área do circo, da formação profissional, da valorização do patrimônio circense e da arte e educação através da linguagem circense? Ou, em resumo, você acha que é simbólico ou, de fato, são feitas ações que valorizam e reconhecem o patrimônio material do circo? Olha, nós temos evoluído muito nessa questão do simbolismo da data. Por conta desse simbolismo, da gente trabalhar muito o dia do circo, o dia do palhaço, a gente conseguiu, nos últimos 10 anos, obter a atenção dos gestores, tanto os municipais como os estaduais, né, e federal, para trazer algum subsídio em função da própria data para os circos, né? Então, nós vimos que esse movimento do circense, através das associações representativas, conseguiu, através do simbolismo da data, né, das datas de 27 de março e o dia 10 de dezembro, chamar atenção para as necessidades do setor, né? Principalmente na questão da circulação, na produção de espetáculo, na formação através das escolas de circo, né? O que a gente tem visto, por exemplo, em São Paulo mesmo, nós temos aí mais de 30 escolas de circos, né? Tanto das escolas particulares como as escolas de cunho social. Então, é importante que tenha esse investimento na formação também, porque essa formação é os futuros artistas que também vão para o circo, que vão itinerar, né? Então é muito importante não só ficar no simbolismo, mas também ficar na prática e ter subsídio para poder fazer essa formação, digamos assim, né? Porque para ter formação em vários momentos, você tem que ter aportes, senão você não consegue fazer uma escola. Sim. Se não tiver uma estrutura bem feita de equipamentos, de professores, de local, ela não consegue atender a demanda de fazer uma formação adequada, né? É a profissionalização do setor, né? É a responsabilidade, a profissionalização. Né? É isso que eu ia dizer, o setor do circo, o circo sempre foi muito profissional, né? O circo itinerante, ele sempre teve um lado profissional muito exigente, muito, né, as grandes companhias, tanto que nós temos uma história muito forte do circo brasileiro, né, e que está à altura do circo internacional. As escolas de circo, né, a Escola Nacional de Circo também sempre teve uma estrutura muito boa, lógico que era uma escola pública, e temos muitas outras escolas hoje no Brasil que também conseguem ter essa estrutura. Porém, principalmente as escolas que trabalham com cunho social, eu peço aí atenção que tenha investimento dos setores, né, investimentos públicos, né, porque precisa de estrutura, precisa de bons equipamentos, precisa de bom espaço e bons professores para poder conseguir, né, seguir passando aquilo que nós sempre passamos com a oralidade, de maneira, né, que seja respeitando todo esse legado nosso dos saberes e fazeres do circo. Legal, legal. E passar a teoria, tentar formalizar um pouco mais toda essa oralidade, né, Marlene? Hoje nós temos dentro do Centro de Memória do Circo, né, tem também um site chamado Circo Conteúdo, que já tem muita coisa. Nos últimos 10 anos, a gente viu muitas teses, muitos TCCs, muitos livros, né? Então, eu acho que tudo isso ajuda o futuro aprendiz, o futuro profissional de circo, qual seja a área que ele queira atuar, ter essa informação, conhecer o mercado, né? O que eu sempre falo é o seguinte, pessoas querem entrar no circo,
debrucem sobre pesquisa, estudem, né, o circo brasileiro, as companhias, os artistas, todo essa informação está disponível, né? Com certeza é importante pesquisar o segmento antes de entrar nele. Verdade. O Centro de Memória do Circo fica ali no Largo do Paissandu, né? Para quem não conhece, que inclusive foi me corrija se eu estiver errado, mas foi uma região geográfica aqui de São Paulo responsável pela recepção de muitos circos brasileiros e se tornou um polo icônico, né, dos circos itinerantes aqui na cidade de São Paulo e por isso o Centro de Memória do Circo fica lá, não é isso? Exatamente. Na década de 60, 70 e 80, aquela esquina do Lago Paissandu era o lugar onde os donos de circo e os artistas se encontravam do Brasil inteiro para renovar seus contratos. Então, por exemplo, se eu tivesse com o circo lá no Rio Grande do Sul, eu vinha para São Paulo na segunda-feira, porque ali eu sabia que eu ia encontrar uma grande atração para levar para o circo, né? Também ali iam as duplas sertanejas, o pessoal que fazia telecat, luta de boxe, para também arrumar contrato, as atrações né, igual a caravana do Peru, que você falou um pouco antes, do Silvio Santos. Então, do Peru que fala, né? Do Peru que fala, exatamente. Essa esquina é uma esquina histórica. E também nesse Largo do Paissandu ficou montado o Circo do Piolim durante 30 anos, há 100 anos atrás. Então, era um lugar para a gente super importante montar um centro de memória do circo ali. E o Centro de Memória do Circo, inclusive, nasceu, né, com um movimento do circense que queriam preservar a memória. Nós não tínhamos nenhum lugar onde nós pudéssemos entregar, por exemplo, todo o acervo do Circo Garcia, do Circo Bartolo, outros circos importantes que nós tivemos, o Circo Orfeu, Orlando Orfei, Tiane, quer dizer, e aí nós fomos trabalhando, foi um grupo de pessoas grandes, nós lutamos e conseguimos que a Secretaria Municipal de Cultura montasse, né, o Centro de Memória do Circo, e a nossa indicação naquele momento foi para a Verônica assumir a direção, e ela assumiu brilhantemente, está lá até hoje, cuidando desse legado, desse patrimônio do circo brasileiro. Legal, e é um espaço lindo, recomendo para quem não conhece, conhecer. Agora não sei como é que está na pandemia, eles estão com umas programações virtuais de conhecimento do espaço, né, mas é fantástico. Você falou Circo Garcia, Tiane, Orlando Orfei. Eu fui no Circo Garcia um pouco antes dele fechar. Fantástico, Nossa. Né, Martins? Fantástico. Foram grandes companhias, né, que deixaram um grande legado e que a gente tem que ter, sim, esse material disponível para as pessoas estudarem, conhecerem, né? Eu, como você, tive o privilégio de estar entre os circos antigos e os circos atuais. Então, eu digo que eu sou meio elo entre esses circos e posso falar aqui sobre eles. Verdade. Mas a grande maioria não tiveram o privilégio que nós tivemos. Então, o Centro de Memória do Circo é importante para quem procura o circo, né, como formação, como futura profissão e conhecer. É importante, sim. Um acervo de alta proficuidade, né, sem sombra de dúvida. Marlene, você é escritora, compositora, artista plástica, influencer digital, reconhecida no mundo do circo no Brasil, na América Latina e até fora do país, né? Mãe do Pepe Jardim, conhecidíssimo internacionalmente, inclusive na Rússia, né? É uma pessoa que eu admiro demais, ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, espero que pós-pandemia, quando ele estiver novamente no Brasil. Eu queria te perguntar o seguinte, que dicas de leitura, filmes nacionais, até estrangeiros, se você tiver, e obras, de modo geral, acerca do universo circense, você poderia nos dar como recomendação para o consumo, tanto, né, dos leigos, quanto dos arte-educadores, quanto dos apaixonados de circo? Bom, apaixonados pelo circo. Nós temos algumas obras, né, que eu considero muito importante para quem quer conhecer esse universo. Tem um livro da Alice Viveiros que chama Elogio à Bobagem. É um livro fantástico, também recomendo muito. Elogio à Bobagem? Elogio à Bobagem, da Alice Viveiros. Tem também um livro que a Verônica escreveu que chama Centro de Memória do Circo. E aí é uma luz sobre o picadeiro, também tem muita informação importante, né? Dela também o Circo Nerino, que é uma literatura bem que aproxima muito o universo do circo no século passado. Então, para quem quer conhecer o universo do circo, dá muitas informações. Tem também um livro que acho que está à disposição na Biblioteca de São Paulo, que se chama, da Dirce Militello, que chama Picadeiro, e outro é o Terceiro Sinal. Também traz muita informação sobre o nosso universo. Um pouco mais sobre o circo do Antolin Garcia, também é uma obra-prima que conta toda a viagem deles pela Europa,
pela Ásia, saindo do Brasil. É assim, você vive o circo nesse livro, é muito legal. Tem o livro chamado Palhaços, do Mário Bolognese, que eu também gosto muito. O Manual da Acrobacia, do Raul Limecha, né? O Circo no Brasil, que também pincela um pouco da história do circo. E para quem quer conhecer um pouco mais essa parte da carreira do profissional de circo, no meu livro Marketing de Circo eu falo um pouco também desse profissional, né? Então eu acho que dá para as pessoas terem uma noção. E você lançou recentemente, junto com a psicóloga Sora Bastos, o Gestão Espetacular, que ele está mais no modo de governança do mundo circense, certo? Exatamente. Há muito tempo eu vinha dando muita entrevista, falando um pouco, realizando algumas palestras para o mundo corporativo e fazendo esse link entre o gestor, o que um gestor circense tem nas suas características, na sua essência, e o que um administrador, alguém do mundo corporativo pode usar desses elementos. E aí nós nos unimos, eu e a Suara, que é uma mulher de circo também, viajou com uma companhia, né, no México, ela viveu no circo, então ela tem essa vivência, além de psicóloga, e nós unimos essas duas experiências que nós tínhamos e escrevemos o Gestor Espetacular, que fala exatamente do circo como modelo de gestão. Legal. Marlene, comenta um pouco pra gente sobre as ações do Circo Espacial na difusão do entretenimento circense na cidade de São Paulo, como isso vem ocorrendo durante a pandemia, como vinha ocorrendo antes, principalmente no engajamento social para a participação do público infanto-juvenil nos espetáculos de circo, que eu, pessoalmente, já sei que é muito grande. O Circo Espacial tem uma responsabilidade social gigantesca aqui na cidade de São Paulo. Comenta um pouquinho para a gente. Olha, nós viajamos o Brasil inteiro e escolhemos São Paulo para ter a nossa base. E durante todos os anos que nós trabalhamos dentro da capital, nós fizemos várias ações, né? Fizemos uma ação com a Polícia Militar, distribuímos ingressos para todos os policiais, porque eles vivem numa tensão muito grande, e nós usamos o circo como terapia para os policiais e suas famílias. Fizemos uma ação muito antes da pandemia com os hospitais da rede pública, levamos também muita gente para o circo. Isso são ações nossas, nós que financiamos, nós que desenvolvemos essas ações e proporcionamos para os parceiros, né? Fizemos campanhas, várias campanhas de alimentação, de agasalho, recebemos muitas escolas de cunho social nos nossos espetáculos, franqueando os ingressos, né? Porque nós achamos muito importante interagir com a sociedade, trazer aquelas pessoas que não têm condições de pagar o ingresso, mas que lá na frente ele vai disseminar o circo, né, para outras plateias. Então, para nós achamos muito importante. E aí, durante a pandemia, nós ficamos, faz exatamente um ano essa semana que nós estamos parados. E foi difícil, né? Nenhum circo brasileiro tinha no seu planejamento ficar tanto tempo sem bilheteria, né? Porque nos últimos anos nós vivemos exclusivamente, né? 90% do circo brasileiro vive de suas bilheterias. Então não tinha reserva, a maioria do circo não tinha reserva para imaginar, né? O primeiro mês todo mundo conseguiu caular, sobreviver. E a partir daí, como nós vamos sobreviver? E aí Ninguém estava preparado, né, Marlene? Ninguém estava preparado, ninguém, né? Ainda mais um país que vem sofrendo, né, com esses planos econômicos, uma recessão muito grande nos últimos 5 anos, e o circo também não ficou alheio a toda essa situação. E aí nós pensamos, né, eu como presidente da União Brasileira do Circo, conversei com a diretoria, conversei com bastante circos, e nós ficamos, além de desesperados, estimulados a pensar o que nós podemos fazer. E aí nós criamos uma campanha, né, nacional, conscientizando as prefeituras, a cidade, que o circo que estava ali precisava ser acolhido, né? Não adianta eu querer fazer uma ação em São Paulo para atender um circo que está no Macapá, ou atender um circo que está no Pará, ou que está no Maranhão, que está no Rio Grande do Sul. Quer dizer, nós temos que conscientizar os prefeitos, né, as assistentes sociais, que ali está o circo e que ele precisa ser atendido na cidade que ele está,
né? E assim fomos, nós fizemos muito, telefonei para muitos prefeitos, falei com a Frente Nacional do Prefeito, aliás, a presidente da Frente atendeu a gente muito bem, falamos com a Frente Nacional dos Secretários de Cultura, fomos falando, conversando, acompanhamos toda o planejamento que a senadora Benedita e a Jandira Fegali fizeram para encabeçar a lei de emergência cultural, ajudamos, convocamos o Circo do Brasil inteiro, enfim, fizemos ações, né, eu tanto pela UBCI como pelo Circo Espacial, pensando que nós, o circense, precisava de socorro naquele momento. Né? E eu reforço aqui agora, vamos precisar de novo esse ano, porque o circo está parado há um ano. Né? As pessoas... E vai continuar, né? Infelizmente, por mais algum tempo. Então, né? O que nós precisamos entender nesse momento? O circo, com toda a sua trajetória artística, com todo o seu trabalho, com as suas famílias ali junto, é diferente do teatro, da música, de outros profissionais da área, que eles vão para casa, tem uma casa, ficam lá. Não, nós temos que ficar onde nós estamos com os trailers. Então, se o circo recebeu a ordem de não trabalhar mais, nós estamos em Ribeirão Preto, é aqui que nós temos que ficar, e aqui nós temos que esperar o retorno das atividades. Né? Pagando então, né, o aluguel do espaço, né? Tendo toda a manutenção como se estivesse funcionando, né, Marlene? Por isso que é fundamental o auxílio, né, da gestão municipal, né, ajudando, fornecendo as cestas básicas, fornecendo isenção dos aluguéis, né, conscientizando o setor privado quando aluga os terrenos para o circo, que é um momento, o circo precisa de ajuda. Se a sociedade não ajudar o circo agora, ele ficará comprometido artisticamente, porque muitos artistas estão vendendo biscoito, não que isso não seja honroso, eu me orgulho. Toda vez que eu vejo um artista saindo para a rua vender, eu digo que artista de garra, porque ele dedicou a vida dele inteira ensaiando o número, mas agora ele está indo lá. Mas nós precisamos um olhar diferente do poder público, do Ministério da Cultura, da Secretaria de Cultura Nacional. O circo precisa desse apoio nesse momento, desse aporte, para ele continuar ensaiando seus artistas continuar pronto, para quando terminar a pandemia, nós levarmos alegria para a sociedade, a gente tirar essa loucura coletiva que vai estar, e o circo vai ter um papel muito importante na cura, né, na cura espiritual, na cura de alegria, de levar tudo isso, na cura mental, né? Nesse processo de levar leveza, de levar o sonho, de levar a esperança. Eu acho que o circo, como espetáculo pós-pandemia, vai ser fundamental. Né? E às vezes as pessoas pensam assim, você não luta para o circo voltar agora? Eu digo não, nós temos que esperar, nós temos que ter subsídio para manter nossas estruturas, para ter nosso espaço preservado, nossa lona, manutenção, disso tudo, porque o circo está parado um ano, os caminhões vão estragando, as carretas vão enferrujando, o material precisa ser renovado, então você precisa de aportes e continuar trabalhando, né? Tanto na questão artística, na formação dos números, como na questão dos materiais também. Então, todos os editais, né, tanto a nível estadual, federal ou municipal, tem que ser nesse sentido, de proteção da estrutura, né, na proteção do circo como linguagem que precisa desse cuidado, né? Todo esse patrimônio imaterial do circo, se a gente não cuidar, quando acabar a pandemia, nós não teremos circos para assistir, né? E ele vai fazer muita falta, né? Porque ele leva todos esses elementos para a sociedade. Nós, como Circo Espacial, o ano passado, nós fizemos uma tentativa de fazer um drive-in, né? Fizemos 3 semanas, mas também vimos que não funciona, porque não é isso que o público quer ver, né? O circo, na verdade, assim, nesse sentido, a gente fez esse ano eu já fiz uma live para um festival, e aí eu, né, peço a atenção de todas as pessoas que estão por trás das secretarias de cultura, né, para fazer editais de manutenção da linguagem, né? Nós precisamos de editais para manutenção, prêmio emergência do circo. Eu entendo, a sociedade nesse momento passa um momento muito difícil, nós somos também solidários com todo mundo está passando, né? Sabemos que o essencial hoje é a saúde, né? E o transporte, essa área que nós precisamos tanto e que está tão desabilitada, né? Tanta gente morrendo, então nós não podemos ficar sem saber, né? Estamos pensando até de que maneira comemorar o dia do circo, porque em meio tanta
tanto lockdown, tantas pessoas tristes, nós gostaríamos de ser online uma válvula de escape, né? Então, o circo, que puder ser, nesse dia do circo, levar os espetáculos, liberar os espetáculos para o público assistir, ele vai ajudar a passar um pouco mais esse momento tão difícil que todo mundo está em casa, né? Eu tenho, como linguagem, estudado qual vai ser o caminho, né? Me preocupado muito, porque eu acho que se a gente não fizer essa blindagem com a linguagem, né? Eu acho que a linguagem, claro, todo mundo está sofrendo aí, os shows, os técnicos, todo mundo está, né? O mundo do entretenimento e de eventos está vivendo um momento muito, muito difícil. Mas o circo, caótico, o circo está ali parado na cidade, com a sua estrutura. Então, eu acho que nós temos que sensibilizar, nós temos o Fundo Nacional de Cultura, né, com tanto dinheiro parado, que é a hora de voltar uma segunda lei Aldir Blanc esse ano para ajudar todos os artistas, ajudar os artistas de circo, da música, do teatro, enfim. Eu tenho lutado, né, para poder dar visibilidade à renovação da lei emergencial que está no Congresso, né? Eu acho que agora é o momento dos artistas dizer que sem essa ajuda, o caminho está muito difícil, né? Mas eu sou uma pessoa que eu amo circo, eu acredito que o circo vai conseguir passar por esse momento difícil, né? Com esses cuidados, né? Nós temos que nos cuidar, todo mundo, um ajudar o outro, né? E sermos também, né, pós-pandemia, essa válvula de escape para a sociedade. Verdade. E quando você fala em manutenção da linguagem, a linguagem circense abrange todo o aparato circense, né? E a gente não pode esquecer o que você comentou, por exemplo, de artistas circenses estarem vendendo coisas na rua e tudo mais, porque o circo está parado. E a valorização desse profissional, né? Como vai ser a profissão desse artista, desse técnico, com tanta desvalorização do circo, ou sem um olhar crítico, analítico, né, através de leis de incentivo, de premiação, de leis emergenciais, como você está dizendo. A gente está lidando também com pessoas e com as profissões dessas pessoas. O Câmara Record exibiu uma reportagem que, se eu não me engano, tinha funcionários do Circo Espacial, né, que apareceram lá nessa reportagem. Foi um documentário muito bacana sobre o que o circo vem sofrendo com relação à pandemia. Comentaram, inclusive, essa questão dos drive-ins, que no começo muitos circos adotaram, e o que a gente percebeu é que depois isso morreu, porque, como você disse, não é aquilo que as pessoas esperam, né, Marlene? Eu acho que é uma mudança muito forte, né? Nós, toda vez que eu vejo meus artistas saindo para vender, eu choro, né? Eu choro porque eu queria que eles estivessem dentro da lona, com subsídio, a gente tendo subsídio, tendo dinheiro para mantê-los ensaiando, entendeu? Esse era meu desejo, esse é meu desejo, eu luto por isso. Mas não tem caixa que aguente um ano sem trabalhar, né? Você aguenta um mês, 2 meses, mas você vai vendendo tudo, né? Vai vendendo carro, vai vendendo não sei o quê, mas tem hora que você não tem mais o que vender. Então, claro, nós tivemos aí, em alguns casos, alguns circos que conseguiram, né, se cadastrar os digitais são complicadíssimos, a grande maioria não entende a característica própria do circo. Por exemplo, tem vários circos que estão no estado de São Paulo, no município de São Paulo, por exemplo, tem circo que está no município de São Paulo, só que ele não é daqui, então ele não pode se candidatar aos editais. Tem circo que está no estado de São Paulo... Porque ele não tem histórico de atuação na cidade também, né? Não, ele até tem histórico de atuação, tem vários alvará, tem tudo, mas a sede dele é em outro lugar. Não é aqui. Não é aqui, como não é... Por exemplo, tem um circo que é de Campinas, mas ele está em Rio Preto. Ele não consegue ir para Campinas, ou não consegue... Você entende como é que é? Então, a característica do circo, ela é muito específica, né? Então, ele tem que receber essa atenção específica também. Porque se não tivesse olhar e entender... Eu vi de um prefeito um absurdo. Eu estava num circo na cidade e esse prefeito, com uma grande verba, ia devolver o dinheiro pro governo federal. Ele falou, não, mas o circo não é daqui. Você entende? Então, o circo é onde ele está. O circo ele é itinerante. Aonde ele está, ele pertence. Você entende? Então, preciso entender essa itinerância, né? Principalmente nos editais, né? Essa característica do circo, né? Uma característica específica do circo, né? Então, por isso nós tínhamos a intenção, temos uma lei tramitando no Congresso que dá ao circo um alvará anual
e nacional, entendeu? Então o circo, se ele for reconhecido como patrimônio cultural e material do Brasil, ele também tem essa característica. Quer dizer, o circo é um circo brasileiro, é um circo, onde ele estiver se Sim. apresentando, ele tem os direitos assegurados, né? Então, mas é difícil, não é fácil não. A gente tem que ir conquistando, orientando, falando, É uma mostrando luta, né? Uma as nossas resistência, né? necessidades, exatamente, a nossa necessidade, as nossas características que são peculiares, então que tem que ter um olhar diferente. Né? Mas eu acho que a gente está movendo, né? Movendo pedras. Eu acho sim que o circo hoje ele ocupa, né? Uma importância muito grande, né? E que a gente, na medida do possível, vai continuar lutando e conseguindo esse olhar para que o circo seja reconhecido como patrimônio material, assegurando várias outras coisas aí junto, né? Sem dúvida, que andem juntas, né, com essa valorização do circo. Eu vou abrir aqui para as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Enquanto isso, eu gostaria de compartilhar, agradecer, Marlene, o teu convite por ter aceitado. Eu conheci duas grandes pessoas no circo brasileiro, né, duas grandes pessoas, uma inclusive também do Internacional, que é essa segunda pessoa, que foi a primeira que eu conheci quando eu era mais novo. Eu sempre frequentei circos, e foi o Sr. Tiani que me recebeu ainda quando criança no trailer dele, né? A minha mãe acompanhou a montagem de uma lona do Tiani quando ela tinha 10 anos e quando eu tive 12, 13 anos. O Tiani esteve novamente em São José dos Campos e eu consegui, através dessa história dela, conhecer o Sr. Tiani, que me recebeu depois do espetáculo no trailer dele. E com 16 anos, há mais de 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de começar a trocar e-mail com a Marlene Querubim, né? Pedi para conhecer a montagem, a estrutura do circo, dos bastidores, você sabe dessa história, né, Marlene? Acabei não indo na época em São José dos Sim. Campos, era adolescente, e num futuro, né, agora 10, 12 anos depois, voltamos a ter contato em virtude da área cultural. Então eu sou muito grato por ter conhecido duas grandes figuras, por você ter aceito esse nosso convite, por estar aqui, um desabafo pessoal, uma admiração que eu tenho pela tua história, pelo teu trabalho, pela pessoa que você é, independente da história junto com o circo, mas principalmente por tudo que você representa para o circo, para a cultura popular brasileira, de modo geral, Marlene. Eu que agradeço, eu acho que você teve um privilégio muito grande de conhecer o Tiani, de estar no trailer dele, eu acho que isso marca para sempre, né, a sua história e esse amor que você tem pelo circo, que eu sinto o amor que você tem pelo circo. Na verdade, o circo é a minha vida, me inspira, eu pinto pensando no circo, né, faço minhas telas pensando no circo, escrevo pensando no circo. Sempre eu quero agradecer a oportunidade de ter vivido experiências únicas debaixo da lona, né, como empresária, como diretora de espetáculo, formando uma família, né, que hoje são mais de 30 pessoas da minha família que vivem no circo e vieram através do meu sonho, da minha loucura de acompanhar um circo. Então, eu escolhi viver no circo e eu acho que o circo me escolheu, né, porque eu acho que o circo faz essa escolha. Então, eu admiro os meus mestres com quem eu aprendi sempre olhando, né, observando o seu Vostok, o Rolando Garcia, a Carola, depois compartilhei com o Beto Carreiro, que já era da minha geração, seu Orlando Orfei, meu grande mestre. E um dia ele me disse o seguinte: Marlene, o dia que você perder a coragem, você perde o seu circo. Então, respondendo aqui o TikTok, esqueci o nome dele, lembro o nome dele aí. Do Toque Toque. Toque Toque, Toque Toque, meu querido, beijo. A nossa resiliência, a nossa paixão pelo circo é que faz ele viver, né? É lindo você ver o trapezista ali com a mão toda cheia de calo, sangrando, e tá lá ensaiando o seu triplo salto mortal, né? Você vê a gente chegar numa cidade, chovendo, aquele barro, tudo, e você montando o circo, e depois lindo, maravilhoso, o público vai ver. Então, eu acho que toda essa energia que o circo tem, essa coragem, esse momento que você vê a plateia extasiada ali, aplaudindo aquele número, e você sabe quanto que o artista sofreu, chorou, sacrificou para montar aquele circo, mas a entrega dele para a plateia é que sempre me emociona, né? E quando você falou do meu filho, então, para mim é uma alegria muito grande, meu filho escolher ser palhaço,
viajar o mundo, representar o país em mais de 10 festivais internacionais. Para mim, como circense, né, não só como mãe, mas como circense, é um orgulho. Nós temos muitos artistas brasileiros assim incríveis que viajam o mundo e que muita gente não sabe, porque são ilustres desconhecidos. Então, tudo isso sempre a paixão do circo, né, pelo circo, sempre me moveu. E eu olhando, né, os mestres, olhando, né, as grandes famílias do Brasil, a família Portugal, a família Stankovic, você olha essas pessoas, esses mestres. Eu viajei muito, 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 né, pela UBCI, com muitos circos no Nordeste, fui visitar muita gente em Recife, em Salvador, em BH. Eu sempre andei muito pelo Brasil, pela UBCI, e conhecendo o meu povo, né, o meu povo. Então, eu sempre vi assim, histórias incríveis de superação, de renovação. Então, eu acho que o circense, ele vai superar esse momento. É difícil, nós precisamos dessa blindagem, digamos assim, precisamos desse olhar, né? Eu acho que eu posso finalizar a minha fala dizendo o seguinte: o circo é paixão, né? Quem tem paixão está no circo. O circo é paixão por tudo. Verdade, verdade, Marlene. Marlene, para a gente encerrar, você está com uma exposição que vai entrar em cartaz, ou já entrou, se eu não me engano. Comenta um pouquinho com a gente para a gente divulgar a exposição maravilhosa dos seus olhos sobre tela, todos eles envoltos do mundo, da realidade e do cotidiano circense. Eu tinha que aproveitar essa pandemia para fazer algumas coisas, né? Além das lives, que nós fizemos muitas lives, né? Eu tinha que ocupar a minha cabeça e voltei a pintar, né? Eu sempre pintava, mas pintava pouco, né? Eu brinco sempre que a minha mãe me ensinou a pintar e bordar, porque eu também sei bordar, então eu brinco sempre que eu pinto e bordo. E aí, durante a pandemia, eu comecei a compor mais, né? Que eu também já compunha, tive muito tempo ocioso, né? Na verdade, o circo nos ocupa muito, né? Você com os espetáculos, você não tem muito tempo de pensar, não, é 2 espetáculos na sexta, 3 no sábado, 4 no domingo, e monta, e viaja, e faz, você entende? Durante a semana eu tenho muitas atividades como gestora do circo, muitas reuniões e tal. E aí, nesse momento, eu voltei um pouco mais, né? Depois de inúmeras lives que eu fiz, eu falei, peraí, eu vou me dedicar um pouco àquilo que é minha paixão, que é pintar. E eu pinto com uma técnica que eu também desenvolvi, e dizem que é única no mundo, também não sei, que é com ferrugem, né? Por que eu uso a ferrugem? A ferrugem, para mim, foi tema de muita observação no circo, né? Nós vivemos reformando nossas carretas, porque o ferro vai consumindo, e aí eu fui olhando, falei, puxa, ferrugem tem muito a ver com a minha identidade, porque o ferro está muito presente no circo, o ferro e a lona são 2 elementos fundamentais no circo, né? E aí desenvolvi essa técnica e comecei a pintar. E agora, eu já fiz várias exposições, né? Convite do meu curador Maurício Coutinho, que já me levou para expor no Espaço dos Correios, no metrô, e muitos outros lugares. Inclusive, eu estou com uma obra minha no metrô Eucalipto. E aí eu recebi o convite da diretora do The World Hotel para fazer uma exposição no hall de entrada. Ela exatamente queria oferecer aos clientes, né, os frequentadores do hotel e do restaurante que tem no hotel, a possibilidade de observar os quadros, de ver uma exposição. Nós tínhamos combinado de lançar essa exposição no dia 20. A exposição já está montada, né, porque eu já montei essa semana, porém, para o público, vai ser a partir que for liberada pelo prefeito de São Paulo, porque por enquanto não pode. Quando acabar essa fase vermelha, essa fase emergencial, né, dentro da fase vermelha. Exatamente, quando acabar a fase emergencial, aí todos poderão seguir os protocolos, poderão visitar a exposição. Por hora, só os frequentadores do hotel que têm essa oportunidade, porque ela está no hall de entrada. Para mim, como fica em São Paulo, né, na Gomes de Carvalho, depois eu passo, The World Hotel, é bem fácil de achar. Para mim foi um privilégio muito grande, né, receber esse convite para fazer uma mostra O hotel individual. É em Moema, né? Onde fica o hotel? É Moema, não é? Não, eu acho que é bem perto ali do shopping
não é Moema, eu acho que é Brooklyn. Ah, tá, ok. Eu acho que é Brooklyn. O The Itaim, mas World Hotel, né? é The World Hotel, é perto ali do Shopping JK, é bem nesse meio. Então, é um privilégio Legal. muito grande, agradeço muito ao The World por abrir as portas, né? Para mostrar principalmente esse universo do circo, porque é o meu tema principal das minhas obras, é o circo, né? O colorido, os artistas, as pessoas, essa minha vivência no circo. Eu estou muito feliz, né? Muito honrada pelo convite, e quem tiver a oportunidade, espero em breve receber. Faremos também, não sei quando, o lançamento oficial do nosso livro, eu e a doutora Suara, porque nós íamos lançar o ano passado, mas também não conseguimos, Verdade. em função que a editora tinha planejado todo um coquetel de lançamento presencial, e até então nunca mais conseguimos fazer, em função de que sempre está impossibilitado em função da pandemia. Então nós Da temos, pandemia. né, na sequência aí, o lançamento presencial do livro, né, que eu espero que seja, eu acho que vai ser o próximo ano, na verdade, porque eu não acredito que essa pandemia, esse ano, Esperamos, né? Esperamos. esperamos que chegue a vacina para todos, e que todo mundo possa, né, sair para a rua e ir para todos os lugares. Tem mais uma pergunta aí? Verdade. Lene, você sentiu algum preconceito por ser mulher e estar na frente de uma grande empresa espacial? Toque, toque, olha, quando eu comecei a atuar, né, eu tinha 26 anos quando eu montei o circo, e eu sofri alguns preconceitos, sim, porque, na verdade, o mundo do circo, ele é um mundo visto preferencialmente por gestores masculinos. Então, quando eu ia falar com prefeitos, quando eu ia fazer a itinerância do circo, quando eu estava em itinerância com o circo, muitas vezes eu chegava nas cidades e o chefe de gabinete olhava e dizia assim: que horas vai chegar o dono do circo? Né? Então, achava sempre que eu era a secretária, que eu era alguém, né, que estava ali para chegar ao dono do circo. Eu não fico chorando por isso. Na verdade, eu sempre olhei assim: o profissional não tem sexo. O que você tem que ser é um bom profissional. Né? Então, no primeiro 6 meses, até teve uma brincadeira em São Paulo, nessa esquina famosa aí do Centro de Memória do Circo, que estava lá os 6 maiores donos de circo na época, que era o Vostok, era o Stankovic, era o Garcia, era o Portugal, tinha, acho que era o Bartolo, e mais 2 ali que disseram o seguinte: que eu não ia durar 6 meses com o meu circo por causa da fragilidade da mulher, né? Que naquela época só tinha donos de circo, né? A grande maioria eram donos de circo. E eu fiquei sabendo dessa aposta. Quantos Né? anos tem o espacial, Marlene? Quantos anos tem o espacial? 35 anos, completo o ano passado em agosto, 35 anos. E na época, quando eu fiquei sabendo disso, eu dei risada. Eu falei: olha, eu vou fazer de tudo para que meu circo, né, chegue ali longe. Quero, assim, dizer que me sinto muito honrada por ter a família do meu lado sempre. Eu tive minhas irmãs sempre do meu lado, me apoiando, porque administrar um circo do tamanho do espacial tem que ter uma grande equipe. Né? Eu já cheguei a viajar pelo Brasil com 22 carretas, com quase 40 trailers, com mais de 100 pessoas na trupe. Então, eu sempre tive uma equipe muito afinada. E essa equipe, sempre ao meu lado, eu tinha minhas irmãs que sempre foram junto, acreditando, né, ajudando, porque é muito trabalho. Você montar um circo, itinerar com o circo, e aí eu tenho assim, o meu profundo respeito com todos os circos do Brasil, que enfrentam as dificuldades, que estão enfrentando muita dificuldade hoje, né, para manter as suas companhias, né, tem jovens gestores de circo aí que me ligam, falam: Marlene, o que eu vou fazer? Calma, calma, eu sempre peço calma, vamos olhar com esperança, vamos confiar, vamos lutar, né? Então é um momento de união mesmo do circo, é um momento que a gente tem que pedir para a sociedade ajudar a preservar o circo brasileiro, né? Blindando, ajudando da melhor maneira possível, cada um na sua cidade. Então, o que eu sempre falo assim: vamos pedir, né, para os prefeitos, para as câmaras municipais, que ajude da melhor maneira possível esse circo que está ali, olhando para ele como um canal, né, que ajuda todo o processo
da formação de público, para o teatro, para a dança, para a música, e também pode ajudar de outra forma o município, né, na divulgação de campanha, sendo local para receber, às vezes, muito. Até o hospital de Campana, o circo poderia ter sido usado no Brasil, porque nós temos muitas lonas. Verdade, Então, né, eu acho que nós podíamos ter ajudado até mais, até as próprias lonas se transformarem em hospital. verdade, verdade. Marlene, gostaria muito de agradecer. Estamos chegando nos nossos 5 minutos finais. Para mim é um prazer incomensurável tê-la como amiga. Para quem, mais uma vez, segue o registro aqui da nossa live, eu conversei com Marlene Rubim, empresária, compositora, escritora, circense, artista plástica e influência digital no mundo do circo, a nossa rainha do circo, proprietária do Circo Espacial. Marlene, prazer incomensurável. Muito obrigado pela tua fala, pelas tuas palavras, que foram de grande valia e que valem, inclusive, como ações formativas para quem vai assistir as nossas lives daqui para frente. Muito obrigado pela tua solidariedade, pela tua amizade e por estar junto com a gente aqui nessa noite. Imagina, eu que agradeço, é um privilégio muito grande poder compartilhar um pouco dos nossos saberes, né? Quero dizer para o Toque Toque aí que eu pensei muitas vezes sim em desistir quando tinha muitas dificuldades, mas no momento que eu entrava no circo e eu via o sorriso de uma criança, os aplausos, eu já me esquecia, já saía para lutar e para tentar resolver aquele problema que eu estava. Eu acho muito importante a gente reforçar, eu sei que essa live vai ser direcionada aos céus, dizer sim, que depois dessa pandemia, que o circo é um mercado muito grande, que nós podemos inspirar novos profissionais, tanto na questão da qualidade artística, na formação artística, dos números, como também os técnicos que podem vir a trabalhar no circo brasileiro, em parques, em casas de shows, onde os profissionais são aproveitados, né? E eu quero mandar um grande abraço a todos os circenses do Brasil que estão me assistindo e dizer que é um orgulho muito grande quando eu posso representá-los e ajudar nesse momento tão difícil que o circo está passando. E, gente, força e fé que nós vamos passar por tudo isso. Verdade. Marlene, muito obrigado a todos que nos assistiram. Essa foi a nossa 4ª live, o circo e a sua importância enquanto linguagem cultural. Aplausos para você, Marlene. Muito obrigado. Aplauso para o público e para os artistas. Verdade. Muito obrigado. Tchau, Marlene. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Tchau, foi um prazer. Obrigado.